E aí, pessoal, bora mergulhar nisso! O mercado de ouro ultimamente está parecendo uma verdadeira montanha-russa, sabe? Com os movimentos bem bruscos que deixaram muita gente se perguntando: o que está acontecendo? Então, é isso que a gente vai fazer agora: analisar os dados da Primata Invest para tentar desvendar esse mistério. Para a gente ter uma ideia do cenário, essa imagem aqui diz tudo, né? De um lado, o ouro todo triunfante, do outro, o dólar ali abalado no chão. É uma verdadeira luta de pesos pesados, cheia de tensão, cheia de emoção, e parece que o ouro está com a vantagem. Mas ó, essa imagem é só o começo da história. Vamos descobrir o que realmente está acontecendo nesse ringue. Então, a nossa investigação começa com um evento bem específico, um mistério que a gente precisa resolver. Uma queda repentina, bem acentuada, nos preços dos metais preciosos, que pegou todo mundo de surpresa. E olha, não é só a gente que está achando isso estranho, não. Analistas de mercado como Michael Brown confirmam, foi um movimento bem peculiar, sem uma causa óbvia, sem um motivo aparente. Isso já prepara o terreno, né? Alguma coisa aconteceu, mas o porquê não estava nada claro. Agora vamos colocar números nisso. Naquela quinta-feira, o ouro, nosso campeão, caiu 3%. Parece bastante, né? Mas dá uma olhada na prata, uma queda de mais de 10%. Essa diferença enorme já mostra a intensidade da coisa e dá uma pista de que as forças por trás disso eram bem complexas. E a primeira grande pista da nossa investigação nos leva direto para os dados de inflação. Fica a pergunta: será que um número mais fraco do que se esperava foi a faísca que acendeu o fogo dessa agitação toda? Mas antes de ver os dados, só para todo mundo ficar na mesma página, o IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, é a ferramenta principal para medir a inflação. Pensa nele como uma cesta de compras gigante que mostra se o custo de vida está subindo ou descendo. E aqui está a pista. A inflação de janeiro foi de 2,4%. Ou seja, veio mais baixa que os 2,7% de dezembro e, o mais importante, veio abaixo do que os economistas estavam esperando, que era 2,5%. O mercado esperava uma coisa e a realidade foi um pouco diferente. E qual é o X da questão aqui? Uma inflação mais fraca pode ser um sinal para o Banco Central americano, o Federal Reserve, de que a economia está dando uma esfriada. E isso dá a eles um bom motivo para pensar em cortar as taxas de juros, uma medida que historicamente costuma ser boa para o ouro. Só que a inflação não conta a história inteira. Essa queda nos preços não aconteceu do nada, isolada. Para entender essa história de verdade, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o quadro geral, as pressões que vêm de outros cantos do mercado, especialmente da Bolsa de Valores, que anda bem nervosa. E esse gráfico do S&P 500 mostra esse nervosismo perfeitamente. O índice, que junta as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, está batendo num teto, numa barreira de resistência. É um nível de preço que o mercado está com dificuldade de passar. E essa estagnação, claro, gera uma baita incerteza. E essa incerteza toda tem várias fontes. Tenho medo de que essa euforia com a inteligência artificial não se sustente. Quando as ações caem, às vezes quem precisa de dinheiro rápido vende ativos seguros, como o ouro, para cobrir as perdas. E para completar, a demanda da China diminuiu por causa dos feriados do Ano Novo Lunar. É tipo uma tempestade perfeita de fatores, sabe? Agora, olha que interessante essa comparação. À esquerda, o perfil do ouro, nosso guerreiro dourado, mostra uma base sólida, indicando que ele está aguentando firme. Já à direita, a prata, que está representada por essa personagem mais frágil, parece bem mais vulnerável. Fica bem claro visualmente que, mesmo com toda essa pressão, o ouro está aguentando o tranco bem melhor. Até agora, a gente olhou para a economia de um modo mais geral, né? Mas para entender essa briga de verdade, a gente precisa sair do ringue principal e mergulhar na parte mais técnica da coisa. O que os gráficos de tendências estão dizendo sobre o que rola nos bastidores. E a conclusão da análise técnica é bem direta, sem rodeios. Aquela forte tendência de alta que o ouro vinha mostrando está perdendo gás. O ímpeto está diminuindo. E esse gráfico aqui mostra isso com uma clareza impressionante. Essa linha de pontos azuis, chamada de Baby Blues, que funciona como um termômetro da consistência da tendência, está apontando para baixo. É a prova visual de que o fôlego da alta está acabando, tanto para o ouro quanto para a prata. Esse painel é um verdadeiro raio-x do mercado de ouro, cheio de dados, cheio de métricas. Pode parecer complicado, mas vamos focar no número mais importante que ele mostra para a gente. E o número-chave é esse aqui, mais 28,3%. É o quanto o preço atual do ouro está acima do seu valor justo, que é um preço calculado com base em vários fatores da economia. Traduzindo, mesmo com a queda recente, essa análise está dizendo que o ouro ainda pode estar um pouco caro demais, o que adiciona mais uma camada de tensão aí no mercado. Ok, chegou a hora do veredito.
A gente juntou todas as pistas, a queda esquisita, os dados de inflação, o mercado instável e a análise técnica. O que tudo isso significa quando a gente junta as peças do quebra-cabeça? E aqui vem uma reviravolta bem interessante. Apesar de todo esse drama, esse gráfico mostra que a volatilidade diária do ouro, na verdade, diminuiu muito. As oscilações estão ficando menores. O mercado parece que está procurando um ponto de equilíbrio, sabe? Uma pausa para respirar. E tem um último fator, meio escondido, que ajuda a explicar essa tensão toda. Dá uma olhada nesses números. É de cair o queixo. Desde 2023, o preço do ouro subiu 172%. Mas o custo para negociar, a margem de garantia que é exigida, aumentou incríveis 557%. E para a prata, a coisa é ainda mais extrema. Ficou muito, muito mais caro operar esses metais. Isso pode estar afastando alguns investidores e acalmando o mercado, meio que à força. E essa citação do Christopher Lewis, olha, resume a situação perfeitamente. O mercado subiu muito e muito rápido e agora pode estar simplesmente exausto. Um período andando mais de lado, se consolidando, talvez seja exatamente o que ele precisa agora. Então, nosso veredito final, com base nessa análise da Primata Invest, é que o mercado de ouro está vivendo um verdadeiro cabo de guerra. De um lado, os fundamentos de longo prazo parecem positivos. Do outro, os sinais técnicos mostram um cansaço, um enfraquecimento no curto prazo. É um equilíbrio, assim, muito delicado. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Nesse novo cenário, em que a única certeza parece ser a incerteza, será que a volatilidade deixou de ser um evento raro para se tornar a condição normal do jogo? Um ingresso, que todo mundo tem que pagar para participar?